Existem dois tipos de profissões diferentes. Existem dois tipos diferentes. Existe o designer e existe o programador. Então a resposta é bem simples. Numa empresa, normalmente o designer não é o cara que codifica, o designer é o cara que projeta a solução. O cara que codifica é o programador. O que não quer dizer que um não possa trabalhar um pouquinho dentro lá do trabalho do outro. Não quer dizer isso. Vou dar um exemplo. Um bom programador, não adianta o bom programador criar só o software que as pessoas consigam navegar, mas é que às vezes não seja útil. Adianta você codificar um software que não é útil? Você codificar um produto que não é útil? Não adianta, né? Adianta você codificar um software que é difícil de usar, que as pessoas não entendem? Também não adianta. Então o programador que conhece de design de experiência do usuário, ele vai conseguir ter algumas sacadas de boas práticas, de heurísticas, de fundamentos importantes. Ele vai saber de vez em quando aplicar um teste de usabilidade para verificar se aquela interface está fácil de usar ou se não está, mas vai muito além da estética, beleza? Então não quer dizer que o programador que entende design de experiência do usuário vai ser o cara que fica desenhando, né, bate escanteio, só corre lá e faz o gol de cabeça. Não é isso. Ele só precisa trabalhar bem em equipe, ele precisa ter uma boa noção daquilo que ele está fazendo, ele precisa ter uma boa noção do trabalho que ele realiza e como que ele pode delegar certas partes do trabalho, como que ele pode demandar o designer, o que ele tem que pedir para os outros profissionais entregar para ele fazer um bom trabalho também. Então essa multidisciplinariedade é extremamente importante. Então o programador que entende de design de experiência do usuário, ele tem uma vantagem. E o contrário também vale. O designer que entende um pouco de programação, ele vai ter uma boa noção de viabilidade técnica. Ele não vai fazer o programador passar raiva. Ele não vai projetar aquelas telas lá que é cheia de degradê, e figurinha, e coisa rodando, e um monte de coisa, e fogos de artifício, sendo que isso é mais caro para você programar, dá mais trabalho. Não quer dizer que você tem que evitar o que dá trabalho. Não. Se for importante, vale o trabalho. Você sempre tem que medir o impacto e o esforço daquilo que você está produzindo, daquilo que você está projetando. O que é medir o impacto e o esforço? Você tem que analisar, isso realmente vai trazer um grande resultado para a empresa? Vai trazer um grande resultado para o usuário? Vale o investimento que eu vou fazer? Se sim, beleza, passa para o programador codificar. Beleza? Ele que lute para programar. Se valer a pena, ele que lute. Agora, se você não fez essa análise ainda, às vezes você só quer que faça uma corzinha porque você gostou, você só quer que faça um ajustezinho porque você gostou, cara, às vezes não vale a pena. Então, por isso que você tem que entender de viabilidade técnica para você saber até onde é fácil ou difícil para o programador fazer. Se você não tiver essa noção, você vai ficar mandando coisas para o desenvolvedor e o desenvolvedor vai ficar sempre com aquele modelo, né? Putz, lá vem aquele designer xarope de novo querendo pedir aquelas coisas lá, não faz ideia do que está pedindo, nem sabe se dá para produzir ou se não dá para produzir. Então, você tem que tomar cuidado porque você tem que saber, você tem que ter essa habilidade de fazer o meio de campo, de entender o que é viável para o seu projeto e de entender também aquilo que você pode projetar e que vai ter menos custo e que vai ter mais resultado. Então, beleza? Agora, beleza, Leandro. Tem empresa que está pedindo para você programar e ser designer. Desculpa, esse tipo de empresa ainda não está maduro o suficiente. Tem empresa que pede isso? Tem, eu fiz isso por uma década pelo menos. E como é que você fazia, já que você não programava? Então, não era um bom programador, tá? No começo, eu só sabia fazer o HTML, CSS, foi depois que eu comecei. Teve uma época que eu comecei para a área de programação, entre 2009 e 2013 eu comecei a programar, até eu conhecer o design de experiência do usuário, eu fiquei 100% designer de experiência do usuário depois. Mas, o que eu fazia, a estratégia que eu seguia era a seguinte: ou eu trabalhava em uma empresa que tinha programadores e eu era o designer, ou eu tinha um amigo ou algum profissional que trabalhava junto comigo para fazer a outra parte, que eu não fazia muito bem, eu não fazia muito rápido. Então, essa outra pessoa me ajudava, a gente pegava os projetos juntos, ele programava, eu fazia a parte do design, a parte do visual, a parte da solução, e aí ficava tudo bem, a gente dividia a grana. Então você pode fazer isso para você conseguir novas oportunidades na sua carreira. Você não precisa saber de tudo. Então, onde eu estou querendo chegar? Você não precisa ser um programador para você fazer esse tipo de coisa. Essa análise que você faz para ver que ele precisa de uma equipe de atendimento, para ver quais são as dores que ele tem, essa análise que você faz, esse processo para você entender o que o negócio precisa, o que os usuários precisam, qual a melhor alternativa de solução. Você vai lá, prototipa, você testa se aquele produto realmente é bom, se ele funciona. Esse processo é o design de experiência do usuário. Aí depois você passa para alguém programar. Depois você passa para alguém programar. Essa pessoa tem que saber programar. Mas como eu falei, não adianta fazer aquela coisa toda complicada que o seu time não vai conseguir programar. Por isso é importante você entender um pouquinho de HTML, entender um pouquinho de CSS, você entender como funciona esse mundo da programação. Não dói, não é difícil de aprender. É legal para você se destacar, para você entender de viabilidade técnica? É legal. Mas não é o que você vai fazer no dia a dia e não é a sua primeira preocupação. Beleza?
Agora, Leandro, eu sou programador, mas aí eu vou ter que saber programar? Vai, você vai ter que saber programar. E ao contrário, né? Você que é programador, você tem que entender um pouquinho de design. E o designer tem que entender um pouquinho de programação. Pô. Você tem que entender como é que funciona o produto ponta a ponta, a produção de um produto ponta a ponta. Isso é extremamente importante. Então, entendeu? Você não precisa saber programar. Então, se você tinha medo de trabalhar com inovação, se você tinha algum tipo de resistência de falar, cara, eu não dou conta de entrar para esse mundo de inovação, meu negócio não é outro, não sei programar, não dou conta de programar, é difícil mesmo. Você tem que estudar bastante para fazer, assim como qualquer área, você tem que estudar bastante, mas eu, particularmente, eu prefiro muito mais projetar soluções do que programar. É gosto meu, programadores vão gostar mais de programar. Mas se você não se dá bem com programação, o design de experiência do usuário é um caminho que você não precisa saber programar, beleza? Você não precisa se preocupar em aprender todos os códigos para você conseguir entrar nessa área.